Bem? Como é que vocês estão? Eu sou Alessandra Nascimento, sou jornalista, sou pessoa com epilepsia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, o site Café com Informação. E a gente está hoje num podcast especial. A gente não está falando de economia, que é o grande foco de discussões aqui pelo podcast, pelo portal Café com Informação. Hoje a gente está falando de uma situação para mim em particular, mas não é tão, enfim, envolve o quê? 2% da população do mundo, que é a epilepsia, isso dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. E diante disso, da questão da epilepsia, eu queria compartilhar com vocês, algumas pessoas sabem, outras não. Eu tenho um outro canal, onde se chama Minha Vida com Epilepsia, no qual eu falo abertamente sobre o que é a minha vida com epilepsia desde os 8 anos, quando eu recebi o diagnóstico. O que foi uma criança trabalhar isso, adulta, e agora, nesse momento, eu estou chegando, e foi quando justamente eu decidi falar franca e abertamente sobre o que é a epilepsia, o impacto dela na minha vida, e nisso acabou surgindo uma nova Alessandra. Não a Alessandra propriamente dita jornalista, mas a Alessandra ativista, a Alessandra que percebe não apenas a importância do autocuidado, como também de outras pessoas que, como ela, compartilham dessa mesma comorbidade e que também requerem cuidados especiais. E como está o Brasil nisso tudo? Como está a medicina? De que modo que a gente está avançando? Está chegando medicamentos avançados aqui para todas as pessoas? Como está a relação com o SUS? É, desabastecimento, distribuição de medicamentos, cirurgia, sim, há casos em que se coloca aparelho neuromodulador. Então, eu hoje estou aqui dividindo a bancada com Adriana Júnior, que ela é mãe atípica, advogada, e o propósito da gente estar trabalhando esse momento, para mim, é um reencontro comigo mesma. Eu vou estar justamente abordando determinadas situações, é, mas o lançamento oficial do coletivo Movimento Brasil Epilepsia. E o que tem o coletivo? Cada uma de nós, tanto eu quanto a Adriana, somos envolvidos com a questão da epilepsia. Eu sou sócia fundadora da Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia aqui na Bahia. A Adriana, ela é embaixadora da associação, da ABE Osasco, perdão. Eu também sou embaixadora aqui na Bahia. Mas o que nós queremos com esse podcast, que é o primeiro de muitos que a gente vai estar trazendo, é uma abordagem sincera, passando pelo lado da educação, saúde, principalmente, diagnóstico, mas principalmente o convívio em sociedade. Como é que isso acontece? E aqui a gente tem o olhar da mãe, o olhar da advogada, o olhar daquela que corre atrás, sabe muito bem como é a questão burocrática, porque sim, gente, envolve muitas coisas, muitas camadas, principalmente o que envolve o diagnóstico da epilepsia e o acesso ao tratamento. Cada caso de epilepsia é uma epilepsia que requer um cuidado. O que é para mim não significa que seja o meu tratamento adequado ao tratamento do filho dela, sabe? Tem também os casos das epilepsias refratárias. O que seriam as epilepsias refratárias? Aquelas que, mesmo tomando os medicamentos, a pessoa continua tendo crise, convulsionando às vezes, né? Então, é uma condição de vida muito desafiadora. E hoje é um dia especial porque este podcast é justamente o lançamento do movimento. O movimento, ele agrega pessoas com epilepsia, agrega advogados, claro, especializados na causa, conhecedores de direito médico, direito à saúde, direito da pessoa com deficiência, que isso é um ponto muito importante. A gente está lutando e criamos. A Adriana está aqui, faz parte disso.
um abaixo-assinado para que se reconheça a epilepsia como deficiência. É uma deficiência oculta, mas precisa dessa lei direcionada, porque é necessário que os direitos da pessoa com epilepsia prevaleçam, sejam reconhecidos. Como é que a pessoa vai agir diante de uma crise convulsiva? A gente escuta tanta coisa errada, puxar a língua. Não, não puxa a língua de ninguém, gente. Então, são situações que se tornam desafiadoras enquanto sociedade e precisamos, sim, encarar de vez e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, estamos iniciando o podcast e aqui com a Adriana, é, seja bem-vinda. Vamos estar falando sobre vários temas, mas o mais importante queria agradecer de você estar compartilhando esse momento aqui que é tão especial para a gente, né? A gente estava até empolgado, fazendo mentalização, oração, tudo para tudo sair certinho, porque são histórias de vida. Aqui a gente está se expondo carne, osso, sangue. São histórias e camadas que envolvem a, a própria formação de nossas personalidades, como vemos o mundo, vivenciamos o mundo a partir também daquilo que a epilepsia nos impôs, os desafios dela, que, enfim, quem convive com a doença sabe o quanto ela é implacável. Mas, bem-vinda, Adriana. Fala um pouquinho aí do seu trabalho em Osasco. Bom, bem-vindo a todos. É, é uma grande oportunidade estar aqui. Eu tenho muito a agradecer e estou aqui para ser uma multiplicadora. Gostaria realmente que esse projeto seja um momento de acolhimento, que incentive outras mães a procurar os seus direitos, a não desistirem de buscar tratamento, saber que elas não estão sozinhas, que os familiares que estão envolvidos também merecem atenção, merecem cuidados. E enquanto mãe, o que eu tenho para dizer são quase 15 anos vivenciando a experiência de ter um filho neurodivergente. E eu sei o quanto isso impacta na vida de uma família, o quanto isso impacta na vida de uma mulher, o quanto isso impacta na profissão, porque afinal de contas eu exerço vários papéis. Eu sou a mulher, eu sou a profissional, eu sou a mãe e eu sou a cuidadora. E eu sei o quanto isso custa, porque nessa trajetória nós recebemos muitos nãos. É não atrás de não. Porque, infelizmente, existe falta de conhecimento, informação, pessoas capacitadas, pessoas comprometidas com a melhoria. E quando eu falo em melhoria, eu não estou falando só na questão da saúde com relação ao atendimento SUS. Eu estou falando com relação à saúde emocional, mental, precisa de uma atenção dentro da escola, precisa de um olhar diferenciado para o mercado de trabalho, para a questão de segurança dentro das, da, das pessoas que estão trabalhando, que estão no seu exercício da sua profissão e que possuem essa deficiência.
Então, aquela Adriana, antes advogada, que exercia a profissão enquanto mediadora, conciliadora e atuava em outras causas, acabou migrando para a área da saúde, porque sem eu estar saindo desse meu lado de conforto, o meu filho hoje não estaria onde está e talvez não teria sobrevivido. Para quem não conhece a história do meu filho, o meu filho, ele nasceu sindrômico. O que é um sindrômico? Ele tem uma mutação genética, não hereditária, não herdou nem de mim, nem do pai. Então, ele é considerado um novo, um de novo. Esse de novo, dentro da genética, ele implica em várias camadas de, Tô ouvindo. de sintomas. Uhum. E as doenças hereditárias é diferente das doenças hereditárias, que elas são autossômicas dominantes ou recessivas. A do caso do meu filho, não. Essas mutações genéticas novas, por isso que chama de novo, apresentam um conjunto de sintomas que define como a doença que se manifesta. Então, atraso no neurodesenvolvimento, malformações corporais, malformações faciais, problemas cardíacos, problemas auditivos, problemas visuais e, obviamente, vai desencadeando ao longo do desenvolvimento outros outras patologias. Vou usar essa palavra, patologias. Então eu vejo urgente falarmos sobre a genética, porque a medicina avançada hoje é uma realidade. Muitos médicos desconhecem. Eu levei 10 anos para o meu filho ser sequenciado. E quando eu falo 10 anos, eu estou falando 10 anos de qualidade de vida do meu filho, que não foi assistido de forma correta. E quando eu falo também nisso, eu estou falando em tratamento adequado. Porque quando você tem um exoma, você tem o diagnóstico correto e você tem uma previsão de fatores que possam vir a desenvolver outras patologias, o tratamento engloba multidisciplinaridade. Precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de atenção, precisa de informação, precisa de acompanhamento para o resto da vida, porque não tem cura. É imutável, a situação dele é imutável. O que que eu busco? Eu busco uma estagnação e uma remissão e a qualidade de vida. Porque, infelizmente, a gente sabe que com o passar do tempo acaba agravando e degenerando. Então, é isso que eu quero estar trazendo hoje para vocês refletirem. Lembrando, a minha experiência, ela é pessoal, ela tem várias nuances, existe várias outras doenças raras, e cada doença rara, ela se apresenta de um jeito
e merece uma atenção individualizada, de acordo com a história natural daquele paciente. Bom, a Adriana falou alguns pontos para quem não está familiarizado, ela trouxe uma discussão que está sendo cada vez ganhando mais impacto, né? Que é o mapeamento genético, o estudo do DNA para identificar por que a origem daquela doença. E a epilepsia está hoje sendo identificada pela ciência genética. Eu estou usando o termo certo ou estou equivocada? A gente tem que ir num neurologista, faz o encaminhamento para o geneticista, onde é feito esse exame, e aí se identifica a origem e melhores formas de tratamento para essa doença. E olha, o mapeamento, o exoma, né, que é o nome correto, ele está no SUS. O SUS agora assegura a Hoje é gente. gratuito. Hoje é gratuito, viu? Antes não, antes era um custo, mas hoje ele é gratuito e graças a Deus é só entrar em contato com o neurologista que faz o acompanhamento, pedir, solicitar esse exame, que ele vai fazer o encaminhamento para o geneticista, que é ele quem vai fazer realizar esse exame e depois aguardar o resultado, e aí tem sim uma série, o tratamento se torna mais personalizado, vou tomar a liberdade de usar esse termo, porque, como eu disse, a epilepsia que eu tenho não é a mesma que compartilha o filho da Adriana. Os medicamentos não são os mesmos. Os próprios sintomas que eu tenho, o filho dela tem, são diferentes. Mas epilepsia, tanto que tem diversos, tem a que todo mundo conhece, sempre fala, é quando tem crises convulsivas. Só que quem tem convulsão necessariamente não sofre de epilepsia. Pode ser que seja uma febre muito alta e outros fatores. Mas, alguns casos, eu não sei dizer se propriamente a maioria, o meu é um deles, eu convulsiono com crises epiléticas. Bom, a gente está aqui empolgado com todo esse momento, estamos iniciando o podcast, a gente vai estar trazendo sempre informações, coisas muito bacanas, muito legais, só que eu queria compartilhar com vocês um ponto que é de extrema importância, tá? Eu vou estar compartilhando esse aqui. Vocês devem estar vendo, é o abaixo-assinado. Aprovação do PL 5.962 de 2025, que reconhece a epilepsia como deficiência. Ele está no change.org e o ponto central que eu chamo de marco zero, porque a partir daqui vai estar definido que de fato a epilepsia é uma deficiência. E para fins legais, isso é uma segurança de direito e tratamento, porque, infelizmente, em sociedade, nós ainda vivemos muitas resistências. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem, tá? Eu estou voltando, mas esse é o convite para vocês assinarem essa petição, para que esse projeto seja votado e tenhamos segurança jurídica. É muito conturbado, eu tirei agora o compartilhamento. É muito conturbado a gente observar, por exemplo, algumas resistências em reconhecer a epilepsia como uma deficiência. É uma deficiência oculta, tá? Mas a gente tem dificuldade de acessar, por exemplo, questões relacionadas a cotas propriamente ditas, é, tratamento preferencial, sim, gente, preferencial. A gente mora num país onde os efeitos climáticos também interferem, por exemplo, no verão excessivo, quantas pessoas nós tivemos notícias, infelizmente, e vieram a óbito pelo efeito do calor, do excesso de calor que teve esse ano, no verão. Infelizmente. Muitas.
tá? Então, é uma coisa que a gente precisa estar abordando, estar falando. Tenho certeza que isso, muitos aqui não sabem, que o calor excessivo causa crise e mata, principalmente as pessoas com epilepsia. Então, são situações que a gente tem que trazer, colocar em discussão, e o conhecimento parte do compartilhamento de informação. E esse projeto, ele é super importante. Nós agora batemos 464 assinaturas. Ele tem 2 dias que foi lançado. É para esse projeto de lei, porque tinha um outro que estava, a gente até observou, algumas pessoas lembrando, só que um outro projeto que não foi feito foi por outro colegiado, enfim, ele foi arquivado, tá? Então, esse aqui é o projeto direcionado do PL, deixa eu voltar aqui para PL 5.962, tá? Eu quero falar bem tranquilinho de 2025 para todo mundo tomar nota. Esse foi feito no final do ano passado, então a gente está lutando para que chegue à votação, haja uma sensibilização por parte daqueles que nos representam em Brasília e ele seja votado. A segurança jurídica viria, por exemplo, é, impactar diretamente na vida das pessoas com epilepsia, principalmente aqueles que, como eu, desde a infância chegam acima dos 50 anos. E, gente, é um acumular de outras doenças, porque eu sempre digo, a epilepsia, ela surge no campo neurológico. Só que emoção não tratada é doença psiquiátrica no futuro. E sou de uma geração que não tinha o hábito, do tratamento psicológico. Eu nasci nos anos 70. E com isso, a questão da doença, ela impacta muito. Então, é por isso que o tratamento ele é múltiplo, tem muitos profissionais envolvidos. Então, começa com o neurologista, tem que ter o acompanhamento psicológico, porque a pessoa com epilepsia tem problemas em lidar e trabalhar suas emoções. Nós nos auto-isolamos da sociedade porque não é fácil. A gente está num ambiente, em vida social, e de repente começar a ter uma crise. E isso é muito marcante. Nos sentimos, isso eu vou falar, porque eu já vivenciei isso em determinados momentos, até em momentos de trabalho, que eu percebia que eu ia ter a crise. E ninguém se sente confortável com isso. Primeiro, porque a gente não sabe nem como o outro vai reagir. Recentemente, eu passei por uma situação que eu vou falar, no meu processo de divórcio. Não faço essa cara, mas eu vou falar. Que eu me deparei com uma abordagem em que colocava que uma palavra escrita demoníaca para as minhas crises convulsivas. E aquilo me pegou de repente na alma, que eu estou vendo uma pessoa que passou pela vivência de uma instituição de ensino universitário, uma pessoa que estudou, né? Foi o advogado da outra parte. E simplesmente colocou essa alusão, essa comparação terrível de epilepsia com demônio. Se há uma coisa que eu tenho certeza é que a epilepsia não tem nada de demoníaco, é uma doença que precisa de tratamento e cuidado. E esse é um exemplo que eu estou trazendo que foi durante o meu processo de divórcio. Isso doeu tanto, gente. Eu nunca na vida vivenciei algo tão terrível, tão preconceituoso é o nome da palavra, né? Porque isso te fere a alma. Como é que eu tenho que agora no máximo dos meus 50 e poucos anos, justificar que o que eu tenho é uma doença que me faz convulsionar e justamente eu não recebo demônio. Isso é absurdo. Isso não foi eu que coloquei, tá? Foi no processo, tá lá por escrito, que eu não sei como é que vai ser isso. Mas é terrível, é alarmante, e eu não estou falando aqui, isso que eu quero que fique claro, porque não é uma pessoa que não teve acesso ao conhecimento, muito pelo contrário, teve acesso ao conhecimento, mas o seu preconceito falou mais alto.
E é isso que a gente luta com este projeto de lei, que de fato nos É, reconheçam. É uma doença. Eu convulsiono, eu não convulsiono porque eu quero. Eu não tenho as crises porque eu as provoco. Não, é um fator biológico que começou com o tio-avô, veio pelo tio e pegou a mim. É um fator genético. E aí entra um pouquinho da exato. fala da Adriana, que ela falou do exoma. Exato. Então, eu estou para fazer esse estudo de mapeamento. E aí são doenças que vêm ao longo das famílias, né? Das origens das famílias, e é interessante abordar, porque é a nossa história genética que está ali marcada no DNA que a gente traz, e eu fico às vezes me pegando e imaginando, gente, como deveria ser na época do meu tio-avô. Se eu recebi essa porrada hoje, em 2026, eu imagino nele no princípio do século passado, como não deve ter sido, e ele faleceu descendo de um ônibus convulsionando. E também não vou deixar de mencionar o meu tio, que morreu, morte súbita. A epilepsia também tem morte súbita, gente. O coração deixou de funcionar de uma hora Muito. para outra, tá? Por isso que o tratamento é múltiplo. Também tem que ter o neurologista, psiquiatra, psicólogo, cardiologista, Nutricionista. nutricionista, porque os medicamentos tomados em longo prazo, você acaba necessitando de uma dieta mais rígida para poder absorver melhor os medicamentos. Porque, por exemplo, eu tomo medicamento há mais de 40 anos. Eu hoje convivo com um colesterol alto, gordura no fígado. Então, são situações que acabam sendo geradas pelo tempo que você está fazendo uso daquele medicamento. Mas eu preciso desse medicamento. Sem esse medicamento eu morro, né? Mas outras situações são incorporadas ao longo dessa trajetória. Por isso que eu disse, a minha trajetória é uma, a do filho de Adriana é outro. Cada um tem uma história com a epilepsia. Na minha família, por exemplo, problemas cardíacos também são hereditários, então eu já vinha de uma predisposição. Se manifestou, meu tio teve a morte súbita porque ele já tinha isso, que naquela época não foi feito o exoma, não foi feito o estudo. Nem Então, existia. não existia, exatamente. Se fosse feito, se tivesse essa tecnologia, já teria um tratamento mais direcionado, uma dieta, atividades mais envolvidas, que seriam justamente para melhor qualidade de vida dele. Então, hoje, a gente se depara com situações que ainda persistem no caráter, do preconceito, mas a gente tem um lado muito promissor, que é o acesso que está surgindo a partir das pesquisas, principalmente com células-tronco, uma melhor qualidade de vida, tratamentos diferenciados, porque cada organismo é único e reage de maneira diferente com cada medicamento. Então, a gente está falando agora de algo que vem a surgir com tratamentos direcionados, personalizados, e que com certeza a resposta vai ser mais segura e mais assertiva. Lembrem-se que, a partir desse rastreio, mapeamento genético, vai poder identificar, por exemplo, não só a questão da epilepsia, porque que ela é genética, qual foi, o que está lá que está gerando, mas também outras comorbidades que podem vir a surgir. Então, de repente, aquele remédio que está tomando hoje pode desencadear um outro fator de risco lá na frente, então segura, não vai ser mais feito esse medicamento, vai fazer outro, ou enfim, ver formas de como está prevalecendo sobre a qualidade de vida daquele paciente. E voltando mais uma vez ao projeto de lei, a gente está num ano eleitoral. Somos 2% da população. 2% da população que está há muito tempo lutando para ser reconhecido. Reconhecido enquanto pessoa com deficiência, para que os nossos direitos prevaleçam.
Eu não desejo a ninguém, e eu não tenho inimigos, eu não desejo a ninguém que ninguém passe o que eu passei num processo Nem de eu. ver a sua doença chamada de demônio. Eu não desejo isso a ninguém, porque isso é como se fosse uma espada atravessando sua alma. Porque desde os 8 anos eu convivo com essa doença e eu nunca falei dela. Eu estou falando dela recentemente, depois da pandemia, quando eu tive a crise de 2021, que eu fraturei meu joelho, e aí foi quando surgiu a Alessandra ativista. Mas até então, a Alessandra calava. Então, a Alessandra entende o silenciamento de muitas pessoas que têm epilepsia porque não querem perder seu emprego, não querem sofrer o preconceito. E o preconceito é brutal. O que eu acabei de trazer, um exemplo pessoal, imagine num processo de divórcio, dizer que a pessoa que tem a epilepsia que convulsiona é demoníaca. Isso é uma das coisas mais graves para se falar. E, gente, eu não me reservo em dizer que eu só li, eu fui resguardada por Deus. Porque foi o momento certo que eu parei para ler o que estava ali. Porque se naquele momento que foi enviado aquele processo eu tivesse lido, eu tinha entrado em depressão. Então, eu parecia que tinha alguma coisa dizendo, não lê, não vê, não vê, não vê. Quando eu vi, aí, naquele primeiro momento, a gente leva a porrada, cai no chão, desce, porque a epilepsia também tem disso, a gente está sempre caindo. A convulsão faz a gente cair e a gente se levanta, porque a gente tem que ter força para seguir lutando, seguir na frente. Nós somos resistência. E dentro disso, quando eu li, depois que eu fui ao chão, me levantei, eu falei, não, não vou calar, não. Isso não vai ficar assim barato, não. E não vai ficar. Então, eu quero só compartilhar um pouquinho com vocês que nós não estamos sozinhos, precisamos nos unir. E sim, é compreensível o silenciamento, quando tem receio em dizer que tem. A gente sabe como é o preconceito, como as pessoas são extremamente desagradáveis, e eu vou estar usando uma palavra muito educada para me referir a Hum. pessoas que praticam esse tipo de ação, que tomam esse tipo de atitude, né? São desagradáveis, é uma forma educada de estar mencionando-as. Então, esse projeto de lei, tornando lei, é a nossa garantia de direitos, garantia de acesso a políticas públicas, reconhecimento. E mais que isso, é o que nós buscamos e precisamos nesse momento, como lá atrás, e aí eu peço permissão para falar daqueles que na luta já tiveram conquistas antes de nós, e aqui salva de palmas para as pessoas com autismo que conseguiram ter o seu reconhecimento através da lei, as pessoas com fibromialgia, porque, como eu disse, a deficiência oculta, mas a dor ela atravessa a alma. E eles hoje contam com uma segurança através da lei, e é o que nós buscamos, essa segurança através desse projeto de lei, dessa votação. 2% da população brasileira é acometida. E isso é um dado que a gente não tem certeza, porque o Brasil nunca realizou uma pesquisa para saber o número de pessoas com epilepsia. A origem dessa epilepsia, se ela é genética, eu sei que é genética, porque eu tenho casos tanto na família de pai quanto na família da mãe. Então, o meu é genético. Mas a epilepsia pode surgir a partir de um traumatismo craniano. Quantos acidentes de trânsito depois a pessoa recebe esse diagnóstico? Quantos AVCs? A pessoa passa por um AVC e depois tem o diagnóstico de epilepsia, entendeu? Outro ponto também, que aí é muito mais emblemático, porque envolve também saúde, como eu vou dizer, alimentos que não sejam bem acondicionados, parasitas no cérebro, geram epilepsia, neurocisticercose. Uma carne mal cozida, mal preparada. Então, a gente não sabe. Infecção, Infecção, exatamente. Somos um país que não casos de sabemos. meningite. Perfeito. Tá aí.
Então, nós não temos ainda a noção de quem são as pessoas com epilepsia, que têm como elas estão, de que modo que elas desenvolveram, se é genético, se veio a partir de uma outra comorbidade, né, associada, se foi um acidente, como eu citei aqui, o que que foi, os, enfim. Então, a gente precisa começar a discutir com seriedade para que políticas públicas sejam feitas, e que nós consigamos ter uma melhor qualidade de vida. Eu, hoje, sou uma empreendedora, uma jornalista autônoma. Eu luto cada dia pelo meu espaço. E nessa jornada de autoconhecimento, porque eu não vou me preservar em dizer que isso é uma jornada. Todas as pessoas que eu me deparo que têm epilepsia são autônomas, são empreendedoras, não conseguem se manter no mercado formal, porque sempre vai ter um traço Dificilmente. preconceituoso, excludente. Capacitista. Exatamente, essa é a palavra. Então, aqui a Adriana é advogada, ela é mãe atípica. Quantas mães atípicas eu não converso, que também são empreendedoras porque não conseguem manter um horário, porque o filho está passando por alguma privação, alguma necessidade, precisa do tratamento, e por vezes o empregador não tem essa condição de liberar, então ela prefere ficar na informalidade, ou por vezes, quando tem a sorte, abre o seu MEI e desenvolve sua ação, mas a gente está falando de uma realidade que já permeia séculos e nós precisamos mudar isso. Precisamos ter Avançar. um olhar mais fidedigno, claro. Só vamos crescer enquanto nação quando, de fato, reconhecermos no outro e respeitarmos o outro, toda a sua singularidade. Não é justo o que hoje acontece no Brasil com as pessoas com epilepsia. Não é justo num processo de divórcio você receber de uma pessoa que passou por estudo, teve todo o seu traço de conhecimento, uma comparação tão tenebrosa, e você ter que dizer, e eu disse na frente da juíza, olha, o que ele botou aqui está errado, eu não recebo demônio, eu convulsiono, é diferente. E a juíza ficou muito emocionada. Ela me pediu, ela e a promotora que estavam no dia pediram desculpa por ele, que ele não foi homem de pedir desculpa. Mas isso é outra situação, é outra parte. É um pouquinho da história, porque eu quero dizer para vocês o seguinte: eu passei por isso, ponto. Eu sei o que é o preconceito, ponto. Entendeu? Ele existe, ele está presente e ele vai se levantar no momento que você menos esperar. E por vezes será da pessoa que você menos aguardará. Eu gostaria só de fazer um, um adendo aqui. Você está falando da questão do capacitismo. A partir do momento que você reconhecer como deficiência, ele deixa de ser preconceito, e sim capacitismo. É crime. Acabou. É crime. Então, enquanto não houver o reconhecimento, quantas mães vão ser chamadas de loucas? Quantos casamentos vão ser dilacerados? Quantas crianças vão ficar em estado de negligência? Quantas crianças vão ficar fora da escola? Quantas crianças vão ficar sem tratamento adequado? E quantas mães vão sucumbir durante esse processo? Sim, o índice de suicídio entre as mães cresce a cada dia. E não só a questão do suicídio, e sim do abandono. Muitas mães estão abandonando dentro de instituições.
Então, nós estamos falando de uma questão de saúde pública emergencial e essa lei, eu gostaria só de reforçar aqui, dar uma lidinha, porque houve um grande embate da questão de que há já sim o reconhecimento da epilepsia dentro da avaliação biopsicossocial. Mas essa legislação ela vai além. Primeiro, além de, lógico, de promover a justiça e a inclusão das pessoas com epilepsia, e reconhecer formalmente, porque infelizmente nós estamos num país legalista e o nosso direito é positivo, e aí é um assunto para outra oportunidade. Vamos combater o estigma, né? Dar a maior visibilidade, garantir o acesso às cotas no mercado de trabalho, porque sim, é possível, controlado, é possível ter um trabalho. Se você faz uso da medicação, se você faz suplementação, se você dorme adequadamente, se você não faz o uso de álcool. Então aí a gente entra na questão da prevenção. A prevenção ela ainda não é olhada e tem que ser olhada desde o nascimento. Adaptações razoáveis no ambiente educacional e laboratoriais, benefícios fiscais e sociais. Sim, a deficiência deixa a gente pobre. Porque, infelizmente, tudo é muito caro. A gente sabe que a medicação, ela até você ter acesso, principalmente a questão da suplementação, não é uma coisa barata. A nutrição de forma adequada não é barata. Então a gente sabe o quanto custa. Só quem vive essa realidade sabe, né? E vamos reforçar ainda mais a avaliação biopsicossocial. Então, ninguém está aqui questionando a avaliação biopsicossocial, muito pelo contrário, nós estamos reforçando a necessidade, né? E vamos além. Nós vamos estar enfrentando a barreira e o diagnóstico médico precoce. E aí que entra o X da questão. Se hoje existe o teste do pezinho ampliado, que já está implantado em Minas Gerais, em São Paulo, identificando 50 síndromes raras, existe a intervenção precoce. Então, nós queremos sim que essa lei seja aprovada para uma intervenção precoce, para um tratamento adequado, para que seja avaliado por uma equipe multidisciplinar que traga qualidade de vida ao paciente, à família e, quem sabe, no futuro próximo, a gente tenha, inclusive, talvez uma cura. Por que não? A tecnologia está tão avançada, né? Agora, a pessoa que tem uma epilepsia em condições que estão, como a Alessandra disse, com a medicação controlada, e ela muitas vezes não quer se identificar enquanto deficiente, tá tudo bem, é um direito que a pessoa tem. Eu não sou obrigada a dizer que eu possuo aquela deficiência. Só que a partir do momento em que eu precisar me socorrer, a partir do momento que eu precisar
buscar os meus direitos, eu já tenho uma legislação que me garante, né? Então, eu não vou ter que passar por todo aquele processo de avaliação biopsicossocial e adentrar num processo de investigação do exoma tardio, porque eu sei o que custou o diagnóstico tardio. Então, a partir do momento que eu tenho aquela lei que garante, eu posso me socorrer a qualquer momento, entendeu? Até porque, com o passar dos anos, se não houver uma estagnação, uma remissão, entra na questão da neurodegeneratividade, né? Principalmente com relação às epilepsias mais graves, que não têm controle, as raras. Nós sabemos que temos casos muito graves de epilepsia, que é o caso do Dravet, né? Nós também sabemos que tem autismo, que tem a questão associada da epilepsia de difícil controle. Então, pensa no número, no tamanho do desgaste, e as mães estão cansadas de serem taxadas como loucas, é, de chatas, né? Graças a Deus agora nós temos aí a aprovação do Estatuto dos Direitos do Paciente, porque e, e ainda assim, mesmo aprovado, até ser aplicado, até Vai. vermos a prática, nós vamos continuar recebendo nãos, nós vamos continuar sendo estigmatizadas, nós vamos continuar sofrendo exclusão, mas nós estamos aqui para lembrarmos a todos que vocês não estão sozinhos e que existe sim uma rede de apoio, existem pessoas comprometidas e nós vamos, no decorrer do tempo, trazer especialistas, queremos trazer geneticistas, neuros, psicólogos, nutricionistas, enfim, outros advogados, e a gente tem muito, muito, muito trabalho pela frente, muito. E principalmente, o foco da gente é contribuir, multiplicar, não é mesmo, Ale? Com E certeza. só vou terminar falando uma coisa. Como advogada, eu sinto muito pelo que você passou. Eu sei que essa fala foi extremamente capacitista, preconceituosa, criminal, degradante, dói a alma. Talvez tenha vindo do seu ex-marido, mas o advogado, enquanto especialista, enquanto ele está atuando no caso de família, quando o cliente usa essas palavras, a primeira coisa que ele tem que fazer é alertar o seu cliente sobre os danos, os riscos e os deveres, porque é simplesmente fácil falar, ai, eu tenho direito. Tá, e os seus deveres? Cadê os seus deveres? Né? Cadê a ética, o compromisso? Eu tenho vergonha de colegas que, infelizmente, que compactuam dessa fala e dessa atitude que o cliente toma, né? Então, no mínimo, ele deveria pedir para que o cliente assinasse a petição, se comprometendo com as falas criminosas que foram ditas, né?
Hum. Mas isso é um caso isolado, não estamos aqui para falar somente do seu caso e do meu caso, estamos aqui para falar de um coletivo. Afinal de contas, o nosso movimento, ele é coletivo. Não estamos aqui falando somente no individual. Estamos hoje compartilhando a nossa experiência individual, somente para que vocês entendam que isso é um passo para que a gente alcance mais números. Queremos trazer mães, queremos trazer familiares, queremos trazer pessoas que perderam filhos com epilepsia, né? O luto e, enfim, muito trabalho pela frente. Alguma coisa a acrescentar, Lê? Bom, esse é o nosso primeiro podcast. Agradeço a presença de todos e todas que aqui estão presentes. Convidamos a fazer parte do coletivo. Convidamos, se você é pessoa com epilepsia ou não, ou familiar ou amigo, a assinar esse abaixo-assinado, porque vai impactar positivamente na vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Então, você que não conhece a epilepsia, não sabe o que é, mas se puder assinar esse abaixo-assinado, você vai estar fazendo a diferença. A diferença na vida de pessoas que carregam dentro de suas almas dores que são inimagináveis, dores de exclusão, de não aceitação, de estar sempre buscando como se esconder da doença, porque no momento que você convulsiona, que você tem uma crise, se é no mercado de trabalho, você é demitido. Se é na escola, você passa pelo bullying. Então, o que a gente só quer é respeito, dignidade já, sempre. Exato. E a escola é um ponto crucial, porque muitas vezes a falta de diagnóstico, os professores não sabem lidar, não sabem. Então, a saúde tem que estar de mãos dadas com a educação e vice-versa. Senão, nós vamos continuar no mesmo processo de exclusão e bullying, porque virou um processo doentio. A educação hoje está doente no país, infelizmente. Mas a gente acredita, sim, num futuro melhor, né? Sim, Mas se a gente não se unir, se todo mundo não vier junto e falar, não, a gente tem algo a acrescentar, a gente quer melhorar, eu tenho um projeto aqui, eu estou passando por uma situação aqui, a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos exatamente. continuar desse jeito. Muito obrigada a todos. Obrigada também. Nós encerramos por aqui e agradecemos a presença de todos e todas. Até o nosso próximo podcast. Até lá.